Olá pessoal, Marco Sico aqui. Estamos dando continuidade aqui à nossa série de mensagens, falando um pouco sobre conduta, comportamento cristão, ética, usando, tendo como base ali as virtudes recomendadas que nós encontramos na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 9. Nós estamos traçando aqui algumas reflexões entre o 9 e o versículo 11. Na reflexão anterior, expliquei para vocês de onde veio a ideia de fazer esse mini curso, essa série aqui de mensagens. E hoje nós vamos seguir, ainda no versículo 9. Nós falamos na reflexão anterior o seguinte: o amor seja sem hipocrisia, e fizemos aí uma reflexão mais focada no detestar o mal. Hoje, queria tratar com vocês sobre apegando-vos ao bem. Este trecho no versículo 9. Já falamos sobre o que é detestar o mal, e agora o que significa apegando-vos ao bem? A primeira das coisas que nós temos que ter muita clareza é que não há nenhum tipo de conceito de bondade que possa sequer se aproximar ou limitar a bondade de Deus. Isso é um fato. Ou seja, não existe nenhum outro exemplo, nada pode ser bom, suficientemente bom, se comparado à grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa. Então, o que é bom que nós podemos de fato fazer a partir de nós mesmos? A partir de nós mesmos nós não podemos fazer nada de bom. E aí você pode ser que tenha algum tipo de inquietação quando você escuta uma coisa dessa, porque você vai pensar o seguinte: mas Marco, eu trato meu marido bem, eu trato minha esposa bem, eu tento cuidar bem do meu filho, eu não tento fazer mal a ninguém, então eu não acho que eu sou uma pessoa ruim, eu não acho que eu faço mal para os outros. Eu até entendo o que você está dizendo, mas eu estou dizendo que nem toda essa tua bondade poderia te salvar. É isso que eu quero dizer. Então, essencialmente, a nossa natureza carnal ela é ruim. E aqui eu não estou dizendo que, às vezes, os seus bons frutos, isso que você estava, nessa argumentação que eu dei aqui, nós vamos conhecer como os frutos do Espírito Santo, que nós podemos ler lá em Gálatas, no capítulo 5, longanimidade, domínio próprio, bondade, o amor, etc. Eu concordo, são os frutos do Espírito. Mas isto em si mesmo não nos salva. E não nos salva porque nós carregamos dentro de nós aquela origem do pecado original que veio lá desde Adão. Ou seja, se fosse só pelas nossas boas obras, nós nunca alcançaríamos a salvação. Por isso que eu digo que a nossa bondade, ou entre aspas, pseudo-bondade, não nos dá nenhum tipo de bom entendimento do que é o bom. Porque nós também somos falhos. Da mesma forma que nós temos frutos do Espírito Santo na nossa caminhada, a Bíblia nos fala que aquele que não peca está mentindo. Nós também temos aqui, nesta nossa vida, os nossos excessos, os nossos pecados, os nossos vícios, aqueles pecados que já são automáticos. Nós temos tudo isso. E se alguém disser que não tem, está mentindo. Isso eu não sou eu que estou te acusando, é a Bíblia que diz, ok? Então, obviamente que é muito mais fácil. Mais fácil não, é muito mais coerente do nosso lado confessar que temos esses pecados, e ainda que a gente tenha frutos do Espírito Santo, nós estamos ainda em construção, estamos trabalhando até chegar aquele grande dia que o Senhor vai nos chamar para a morada eterna. Até lá, temos que nos apegar ao bem. Então, a primeira das coisas, o que é bom? Bom é Deus. E parece que é um pouco óbvio isso, mas a única questão aqui das virtudes recomendadas, apegando-vos ao bem, apegando-nos àquilo que pode ser bom para nós, o único caminho de nos apegarmos a isso é termos uma comunhão diária e a todo momento que for possível com o Senhor. E aí você vai dizer o seguinte: mas Marco, como é que nós vamos ter comunhão com Deus na loucura que é o nosso dia a dia? Eu entendo que essa loucura do dia a dia, é óbvio que eu entendo. Eu também tenho as minhas demandas, eu tenho meu filho para cuidar, tenho meu trabalho ao qual tenho um cargo de gestão que me demanda muita coisa, sou praticante de jiu-jitsu, também tenho N demandas sobre isso, ou seja, eu entendo que a vida é corrida. Mas se nesse mundo que eu vivo eu for consumido por estas questões, eu não estarei necessariamente me apegando ao bem. Em algum momento do nosso dia, em algum momento dessa nossa trajetória, há uma necessidade de pausa intencional para que eu possa orar, para que eu possa ler a Bíblia, para que eu possa me alimentar do Evangelho, para que eu possa estar em comunhão com os meus irmãos, para que eu possa ouvir uma pregação, para que eu esteja na igreja servindo. Eu preciso de alguma coisa, que em algum momento da minha caminhada, onde eu preciso administrar o meu tempo, para que eu possa entender e cuidar da minha vida me apegando ao bem. E o bem, quando nós olhamos aqui para a nossa vida, o bem é
toda e qualquer boa dádiva que veio de Deus e que está reverberando aqui nas nossas vidas. São o que eu chamo de meios da graça. Os bens que nós vamos ter que nos apegar são os próprios meios da graça. Um dos meios da graça, a igreja é um meio da graça. Um tempo que você senta com um irmão seu para ouvir um testemunho, isso é um meio da graça. Um tempo que você escuta uma mensagem, escuta um pastor pregando e uma mensagem que vá de encontro que a Bíblia está realmente ensinando e você está aprendendo, é um meio da graça. Um tempo em que você se ajoelha diante de Deus e às vezes não fala nada, você fica em silêncio diante de Deus, é um meio da graça. Porque você está ali diante de Deus. Então, o caminho de se apegar ao bem tem a ver com essa profunda consciência de que nós não podemos nos perder na nossa vida. Porque isso também nos dá um pouco de desapego, né? Tem gente que às vezes está indo tão bem no trabalho, está indo tão bem nas coisas que se propõe, que se esquece que tem uma vida. Que se esquece que tudo isso aqui que nós estamos passando, ainda neste momento, é passageiro. A pessoa parece que vive como se não fosse morrer, né? E aqui, claro que eu não estou aqui ensinando para você que você tem que viver uma vida melancólica, né? Nossa, eu vou morrer amanhã. Não é isso. Mas se nós, a própria palavra nos fala, né? Se nós esperarmos em Cristo somente nessa vida, nós somos miseráveis. Porque a vida, para nós que somos cristãos, para nós que acreditamos no Evangelho, nós temos que sempre pensar além desta vida. Ou seja, eu estou aqui é o momento que eu estou enfrentando, é a fase que eu estou vivendo, é o tempo que o Senhor colocou aqui para nós, porém, há uma necessidade de eu me apegar ao bem. Por quê? Porque um dia, esse marco que você está vendo aqui, você não vai ver mais. Um dia eu vou morrer. E o que vai acontecer depois que eu morrer? E aí, qual é o legado que pretendo deixar até esse dia, o dia que não estiver mais aqui? Até esse dia, o que eu gostaria de ser lembrado era de alguém que se apegou ao bem, que se apegou ao Senhor, se apegou aos meios da graça, alguém que se apegou a buscar servir com integridade, que sabia que as coisas não podiam consumir, nem podiam me cegar e tirar do meu foco o serviço da vida, que é o serviço cristão. Se apegar ao bem é ter esse entendimento diário que nós somos salvos mediante aquela obra na cruz do Calvário, e isto sim deveria ser a maior motivação de nós seguirmos e caminharmos, né? Muitas vezes vejo nas mídias sociais as pessoas falando: a minha motivação é o boleto chegando. Às vezes a minha também, mas a nossa vida não é só pagar boleto. A nossa vida não é só trabalhar, não é só ser bem-sucedido. A nossa vida está também além desta vida. E a única forma que nós vamos conseguir enxergar isso com clareza é quando nós nos apegamos ao bem. Então, o resumo nessa virtude recomendada aqui qual é? Apegue-se ao Senhor. Tenha uma vida disciplinada de oração, uma vida disciplinada de sensibilidade às necessidades das pessoas que estão ao seu redor, ao serviço genuíno cristão, a servir alguém conforme você pode, quer seja, às vezes com seus recursos, às vezes orando por aquela pessoa. Apegue-se ao seu momento de oração, aquele momento em que você tem que falar com Deus. E aqui eu não estou falando sobre rituais, não. Quando eu falei assim de se colocar em joelho, né? Eu não estou dizendo que é uma doutrina. Se você não estiver ajoelhado, não adianta que Deus não vai te ouvir. Não é nada disso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que há uma necessidade de um tempo qualitativo na presença do Senhor. E às vezes pode ser ajoelhado e às vezes não vai ser ajoelhado. Às vezes você vai estar sentado, às vezes como eu aqui estou numa cadeira e fecha os seus olhos. Às vezes você não vai ter nem palavras para dizer, mas você vai chorar diante do Senhor. Senhor, olha, estou aqui, não sei o que fazer, preciso ouvir a tua voz, ajude-me nas minhas angústias. Esse é um tempo de qualidade. Isto é se apegar ao bem, mesmo em meio a uma vida que esteja passando por diversas tribulações, é encontrar a paz em Deus em meio a essas tribulações e também apegando-nos ao bem, atravessando a jornada, a dura jornada que é a nossa vida, que é problema toda hora, dificuldade toda hora. A vida é assim mesmo, ela é intensa, né? Até fiz um podcast aí no meu canal pessoal falando sobre a vida não ser romântica, porque ela não é. Mas quando nós nos apegamos ao bem, nós seguimos. Então, o amor seja sem hipocrisia, falamos um pouquinho, né? Não vamos usar uma máscara para amar as pessoas, amar a Deus, falamos isso na reflexão anterior, falamos bastante sobre detestar o mal, e hoje a nossa ênfase é nos apegarmos ao bem. Apegue-se ao bem.